Olá, estudantes, professora Cleide, língua portuguesa. A temática da nossa aula hoje é romance de aventura e tempos verbais. Muito bem. Para isso, estabelecemos alguns objetivos da aula. Ler um fragmento de romance de aventura, inferir o sentido de palavras ou expressões no texto, reconhecer o uso dos verbos dos tempos verbais. Muito bem, galera. Inferir o sentido de palavras, professora? Sim, nós vamos buscar o significado no texto da palavra, das palavras que vocês não conhecem, para que possamos ter uma compreensão melhor do texto. Antes de nós iniciarmos o conteúdo de hoje, eu gostaria de saber de você. Você gosta de ler? Qual foi o livro que você leu e que mais gostou? Você já leu literatura clássica? E quantos anos você tinha quando você começou a ler? Faça essa autorreflexão, busque aí na sua memória. E vamos falar hoje sobre uma obra muito fantástica. Legal, né? Robinson Crusoe, As Aventuras de Robinson Crusoe. Olha só que capa mais interessante, né? Vocês acham que esse rapaz, ele fez uma aventura onde? É isso mesmo que você está pensando aí. Ele fez uma aventura no mar. Então, gente, Robinson Crusoe era um jovem de 18 anos. E ele queria se aventurar pela vida e ir para muitos lugares. Mas ele enfrentou um conflito muito grande com o seu pai. Sabe por quê? Porque a família de Robinson Crusoe era uma família estável. O que é ser uma família estável? Uma família que tem uma boa condição financeira. Seu pai era comerciante, ele era de classe nobre, burguês. Sim, gente. Seu pai queria que ele estudasse leis. Sim, fazer direito, que ele estudasse direito e fizesse uma faculdade de direito. Mas Robinson Crusoe não gostava de ficar parado num lugar só. Ele tinha um espírito aventureiro. E várias vezes ele foi conversar com o seu pai e seu pai reprovava a sua ideia. Um dia, ele observou a sua mãe e a sua mãe estava de boa. Sabe quando você tem aquele pedido para fazer com a sua mãe? Geralmente, a mãe, ela é mais flexível. A mãe, ela é mais amorosa, não é verdade? Então, ele chega para a sua mãe e fala assim: você sabe, mãe, que eu tenho uma grande aventura e o meu pai está reprovando de eu realizar esse grande sonho da minha vida. Mas eu gostaria muito que você fosse falar com ele. Sabe quando você fala, mãe, fala com ele para ele autorizar eu realizar esse sonho? Então, pobrezinho de Robinson Crusoe, tão empolgado, com tanta disposição para fazer essa aventura. Então, ele conversa com a sua mãe e ele diz: bom, já vou deixar muito claro, se o pai não liberar eu se aventurar e realizar esse grande sonho, eu vou ter que tomar uma decisão forçada. Muito bem. Gostaram dessa leitura? Então, por que ler os clássicos? Porque os clássicos é isso.
Você pode se identificar com alguma coisa dos clássicos, com algo que é da sua realidade. O clássico, ele é uma gama de conhecimento cultural, histórico, político e religioso. Além disso, você amplia o seu conhecimento, porque no clássico traz muitas palavras novas, que às vezes é desconhecida ao nosso cotidiano. Com os clássicos, além do mais, você pode descobrir os grandes conflitos da existência humana. Nós estamos diante de um fragmento. Esse fragmento, ele está lá no livro. Vamos ler? Minha mãe, indignada com essa teimosia, declarou-me terminantemente que era tempo perdido falar a meu pai em tal assunto. Percebe-se que a palavra indignada está em destaque? Sim. Por quê? Porque, como eu falei, nós vamos estudar algumas palavras que nós não costumamos falar na oralidade. A palavra indignada. A palavra indignada significa revoltada. Por isso, a sua mãe, ela relata ao Robinson Crusoe e ela afirma, né, que o seu pai não vai autorizar, que seria um tempo perdido. Nós temos mais um outro fragmento que retrata muito bem a continuação dessa história. Vamos ler? Conhecendo muito bem o que mais conveniente era aos meus interesses, jamais daria o seu consentimento a tão perniciosa loucura. Muito bem. Perniciosa loucura, professora? Veja. Sim, é essa atitude de Robinson Crusoe, essa aventura que ele tinha, esse sonho de realizar, era como se fosse uma loucura aos olhos do seu pai. Nós temos mais um outro fragmento que essa obra traz. Um dia em que por acaso fui a Hall, sem desígnio formado de levantar voo, encontrei lá um condiscípulo que estava para sair para Londres a bordo de um navio do pai. Que oportunidade de Robinson Crusoe, não é? Sabe, aquele dia que você está meio nervoso, ele já tinha conversado com a sua mãe, a mãe já tinha reprovado a sua ideia, afirmando que o seu pai não ia permitir a sua aventura. Então, ele sai para dar uma volta e, por coincidência, ele encontra um amigo, condiscípulo. Condiscípulo é uma palavra diferente, não é? Sabe o que significa condiscípulo? Colega, companheiro. Ele encontra esse amigo. Hora de partir. Partiu, fugiu de casa, não obedeceu os seus pais, não atendeu a sua ordem. Ele relata, então, que este dia, o mais fatal da minha vida, foi 1º de setembro de 1651. Não creio que tenha havido um moço aventureiro para quem os infortúnios hajam começado mais cedo e durado mais tempo. Por que será que ele fala dessa forma? Porque ele era tão jovem e ele sai por essa aventura e tão jovem ele já começa a enfrentar as adversidades da vida. Além disso, o texto traz como era a primeira vez que viajava para o mar, o enjoo e o terror apoderares do meu corpo e alma, mergulhando-me num desgosto impossível de imprimir-se.
O que ele quer dizer nesse texto? Como ele nunca tinha andado de navio, como nunca tinha navegado, o que ele sente? Medo. Isso mesmo, turma. Ele sente medo de navegar. Então, tem ali uma expressão, era a primeira vez. Guarde muito bem essa expressão, porque lá nas atividades nós vamos ver essa expressão, o que ela traz no texto, qual é a contribuição no texto. E nós temos mais um fragmento. No texto relata: contudo, o espetáculo era de assombrar. Um marinheiro noviço a um homem que, como eu, se via pela primeira vez num elemento estranho. Marinheiro noviço, uma palavra também assim que nós não usamos na oralidade. Noviço, um marinheiro jovem. Isso mesmo, turma, um marinheiro jovem. Ele disse que ele era muito jovem e ele estava diante de um elemento muito estranho. Ele estava navegando pelo mar e ali o medo estava tomando conta do seu coração. Vamos às atividades dessa aula? Vamos ler então. Minha mãe, indignada com essa teimosia, declarou-me terminantemente que era tempo perdido falar a meu pai em tal assunto. Muito bem, lembra que lá no texto eu falei o significado da palavra indignada? Então agora, nesta atividade, vocês vão assinalar qual é a resposta correta. Vamos lá? Qual foi a reação da mãe de Robinson Crusoe com relação à aventura do filho? Ela ficou satisfeita? Ela ficou indiferente? Ou ela ficou indignada? Vamos lá? Ok, gente? Então, vamos à correção dessa reflexão? Se você respondeu a palavra indignada, você acertou, ok? Parabéns para você.
Então agora nós vamos pensar sobre esse trecho, que é um quiz, muito rapidinho, tá, gente? Minha mãe, indignada com essa teimosia, declarou-me terminantemente que era tempo perdido falar a meu pai em tal assunto. Podemos substituir a palavra em destaque no texto por revoltada, triste ou tranquila? Se você pensou na palavra revoltada, é essa mesmo, você acertou. Próxima atividade. Vamos ler esse trecho? Conhecendo muito bem o que mais conveniente era aos meus interesses, jamais daria o seu consentimento a tão perniciosa loucura. Qual é a opinião da mãe em relação à posição do pai do narrador sobre ele sair viajando pelo mundo? A mãe acha que o pai não concordaria? A mãe acha que o pai irá apoiar? Ou a mãe fará com que o pai concorde? Vamos pensar sobre isso? Vamos para a correção? Se você marcou a resposta a mãe acha que o pai não concordaria. É a resposta correta. Próxima atividade. Vamos ler? Contudo, o espetáculo era de assombrar um marinheiro noviço. Há um homem que, como eu, se via pela primeira vez num elemento estranho. O fato de Cruzoé aceitar o convite para fazer sua primeira viagem marinha, como era a primeira vez que viajava por mar. As expressões sublinhadas significam qual expressão popular? Marinheiro que já viajou? Marinheiro de primeira viagem ou marinheiro experiente em viagem? Pensa aí um pouquinho e responda essa questão.
Ok, vamos à correção. Se você respondeu marinheiro de primeira viagem, ok, você acertou. Muito bem, turma. Vamos para mais um quiz? Qual a principal característica que podemos perceber no comportamento do narrador personagem? Medroso, aventureiro ou obediente? Rapidinho, pensa aí. Se você pensou na resposta aventureiro, você acertou. Continuando as nossas atividades da nossa aula de hoje. Como era a primeira vez que viajava para o mar, o enjoo e o terror apoderaram-se do meu corpo e alma. Que sentimentos e emoções o narrador expressa nessa passagem? Entusiasmo, raiva ou medo? Pense aí, busque a sua informação, marque no seu caderninho a resposta e já voltamos para a correção.
Ok, turma? Vamos à correção? Se você marcou a letra C, você acertou, porque realmente ele demonstra um sentimento de medo. Mais uma reflexão, mais um quiz aí para nós, tá? Um dia que por acaso fui à rua sem desígnio, formado de levantar voo, encontrei lá um condiscípulo. Lembra que essa palavrinha nós conversamos lá no texto? Que estava para sair para Londres a bordo de um navio do pai. Podemos substituir a palavra em destaque no texto por discípulo, companheiro ou colega, ou marinheiro? Sim, letra B, companheiro e colega é a resposta correta. Turma, agora nós vamos conversar sobre os tempos verbais, sobre o texto, que está lá no texto também das Aventuras de Robinson Crusoe. Nós vamos falar e analisar os tempos verbais. Vocês se lembram dos tempos verbais? Então, nós temos aqui na tela as formas nominais do verbo: infinitivo, particípio e gerúndio, ok? Nós temos tempos verbais do modo indicativo: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, nós temos nesse texto de narração das Aventuras de Robinson Crusoe, geralmente uma das características do romance de aventura, o verbo é sempre no passado. A marca é no passado. Mas temos um fragmento que o verbo apresenta no futuro. Então vamos ler o texto? Não voltaria em toda a vida a entrar em navios para não me expor a idênticos desastres, mas sim iria direitinho para a casa dos meus pais e me guiaria pelos conselhos. Lembra que nós destacamos que, geralmente, no romance de aventura, uma das características do texto é o verbo no passado. Mas aqui nós temos a marcação do verbo em outro tempo. Qual você acha que esses verbos que estão em destaque, qual é o tempo verbal? Passado, futuro ou presente? Pensa aí e já voltamos para corrigir.
Vamos à resposta correta? Se você marcou a opção letra B, que se refere ao futuro, então você acertou. Próxima atividade. No meio da angústia, fiz promessas repetidas de que se Deus me salvasse dessa viagem e eu chegasse a pôr o pé em terra, não voltaria em toda a vida a entrar em navios. Como foi possível que o narrador personagem antecipasse esses fatos? Porque ele já havia vivenciado os fatos? A história narrada não aconteceu? A história conta um sonho que o narrador teve durante uma tempestade. Pensa aí e responda essa questão. Vamos à correção? A resposta correta é porque ele já havia vivenciado os fatos. Próxima questão, galera. O que o recurso da antecipação usado pelo narrador provoca no leitor? Suspense, conhecimento ou dúvida? Pensa rapidinho aí, voltamos para a resposta.
Vamos à resposta correta? Se você marcou a letra A, é exatamente isso, suspense. Geralmente é uma das características de romance de aventura, suspense. Próxima questão. Releia os trechos abaixo e identifique os verbos. Identificar os verbos, ok? E conclua. Qual a predominância temporal dos verbos na narrativa lida? Vamos lá? Conhecendo muito bem o que mais conveniente era aos meus interesses, jamais daria o seu consentimento a tão perniciosa loucura. Um dia que por acaso fui a Hall, sem desígnio formado de levantar voo, encontrei lá um condiscípulo que estava para sair para Londres a bordo de um navio do pai. Eu vou dar um tempo para que vocês identifiquem aqui os verbos e já voltamos para fazer a correção.
Vamos à correção? Então, nós temos ali o verbo conhecendo, nós temos o verbo era, daria, fui, levantar, encontrei, estava, sair. Se você destacou esses verbos, você acertou. Então, gente, temos aí 3 ocorrências das formas nominais do verbo, ou seja, que não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. São os verbos levantar e sair, que estão no infinitivo, e conhecendo, que está no gerúndio. Uma ocorrência do verbo no futuro do pretérito, daria. Todos os demais, era, fui, encontrei, estava, estão no pretérito que é o passado. Essa é a predominância verbal na narrativa que lemos. Muito bem, turma. Revisando a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, compreendemos que a leitura enriquece o nosso vocabulário, dinamiza a imaginação e nos faz compreender melhor o mundo, ampliando os nossos horizontes. Também refletimos um pouco sobre os tempos verbais. Eu agradeço a todos vocês que assistiram essa aula e bons estudos e até a próxima aula.